Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Cá estamos novamente para mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença, estúdios de Lisboa. Hoje temos um convidado com luvas, embora tenha-se apresentado sem luvas, o Beto, guarda-redes do nosso contentamento, que para mim, e lembro muito bem da sua figura, sobretudo no Europeu 2012, era um suplente de luxo, porque era o único que estava sempre de pé no banco de suplentes e sempre a apoiar os jogadores e sempre a apontar ou defeitos do adversário ou a pronunciar cautelas, tipo, cuidado com o que ele está aí, vê lá isso, está atento. Já era um treinador fora do campo. Foi muito interessante ver isso, porque os estádios na Ucrânia eram muito pequenos e a proximidade da comunicação social com o Banco de Portugal era mínima, e então dava para ouvir as instruções do Paulo Bento e as do Beto também em relação aos colegas. Portanto, é um prazer imenso tê-lo cá e saber porque é que o Beto estava sempre de pé e sempre num frenesim durante o jogo. Antes de mais, bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um gosto muito grande para mim estar aqui com vocês. Eu sempre tive uma característica agregadora, né? E aglutinadora, fosse em clubes, fosse neste caso na seleção. E é verdade que eu tinha esse instinto de apoiar um bocadinho muito os meus jogadores, neste caso os meus colegas, os meus colegas de equipa, até porque muitas vezes só uma voz no banco não chega a tanta gente, é muito ruído, os jogadores estão focados no jogo e, portanto, às vezes é necessária também, não muita, mas uma informação extra, específica, sim, muito pontual. É verdade que eu estava muitas vezes de pé a cautelar, lá está, os meus companheiros de equipa, a prevenir algumas situações de perigo, até mesmo do adversário. Exato. E acabava por ser ali uma pequena extensão, digamos, do treinador. Claro. 2 anos depois, o Beto até joga no Mundial 2014. Sim, no Brasil. No Brasil. Que tipo de experiência é que se ganha? É assim, jogar um campeonato do mundo pela seleção de Portugal, eu acredito que tenha sido talvez o ponto mais alto da minha carreira. Okay. E talvez da carreira de qualquer jogador. Jogar um campeonato do mundo é para poucos, é para a elite do futebol. E portanto, para mim foi o ponto alto da minha carreira. É verdade que é uma sensação absolutamente extraordinária. Preencheu-me completamente, preencheu todos os meus requisitos que eu tinha para o futebol. Sim. Digamos, se eu pudesse imaginar algo que o futebol me possa dar, é isto. Foi no Mundial do Brasil que eu tive a vitória mais amarga da minha carreira, frente ao Ghana. Nós vencemos por 2-1 e ficámos a 2 golos, julgo eu, da qualificação. Mas Portugal fez por ganhar esse jogo por mais. Porque nós tivemos muitas ocasiões de gol nesse jogo. Mesmo. O Cristiano teve 2-3 mano a manos com o guarda-redes. Parecia que estava escrito que não era para nós, não estava para nós. É verdade, também deixámos as coisas chegarem a esse ponto, com a derrota com a Alemanha no primeiro jogo, depois com o empate com os Estados Unidos. Portanto, acabámos por levar até à última as nossas hipóteses. Mas acabou por ser a derrota mais amarga da minha vida, porque sabia que estávamos a ganhar, mas sabia que terminava ali o nosso percurso. Sim, mas a verdade é que jogar um campeonato do mundo, obviamente jogar pela seleção já por si é um motivo de extremo orgulho, seja um jogo particular, seja um campeonato da Europa, mas tem um impacto muito grande ser um campeonato do mundo e eu estar lá e eu estar ali alinhado, ouvir o hino, sou eu que vou jogar, sou eu que vou representar milhões de portugueses, ou vou transportar a esperança dos 10 milhões. Sim. Entendes? É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um prazer e um orgulho extraordinários. Agora, e porque o Beto fez parte desses 2 eventos com o mesmo selecionador, sim, e quase com o mesmo grupo, o que é que falhou de um europeu bom, em que Portugal só foi eliminado pela Espanha nos penaltis, sim, para um Mundial em que Portugal foi eliminado na fase de grupos? Assim, não tem que haver uma explicação só. Poderão haver aqui várias explicações, vários motivos. Nós também tivemos uma sequência, eu lembro-me perfeitamente, nós tivemos uma sequência de lesões
muito grande logo no primeiro jogo. Não sei se foram 6, se foram 7 baixas logo no primeiro jogo. O jogo correu-nos absolutamente... Foi um desastre, o jogo com a Alemanha. Nós não entramos muito bem no Mundial, é verdade. Mas acredito que ainda tivéssemos tempo. Nós tínhamos o jogo com os Estados Unidos e com o Ghana, que nós, se tivéssemos vencido os 2 jogos, estávamos perfeitamente qualificados e ainda íamos a tempo. Agora, é verdade que foi uma vitória dolorosa, foi uma vitória que deixou muitas marcas na equipa, e depois foi uma semana que culminou com esse jogo que deixou muitas baixas na equipa. Foram muitas lesões. Para além da expulsão do Pep no primeiro jogo, do Pep, é a lesão do Patrício, do Rui, Coentrão, do Fábio, não sei se foi o Hugo Almeida também, o Pestiga, o Hélder Pestiga. Nós de repente fomos abalroados por uma derrota pesada, porque uma situação como Portugal perder daquela forma marca, por mais que queiramos esconder, marca os jogadores. Agora, sabíamos também tínhamos tempo para o recuperar. Agora, é verdade que também fomos abalroados também por lesões. É verdade que tínhamos jogadores para dar resposta, mas obviamente que deixa marcas, e acabou por ser... não cumprimos sequer o mínimo que se nos exigia, e nós sentimos uma frustração muito grande por nós e por todas as expectativas que as pessoas também tinham um bocadinho depositadas em nós. Não é? Claro. E o que é que dói mais? É essa derrota nos penaltis com a Espanha ou a saída prematura no jogo com o Ghana? Digo no ambiente balneário, e o dia seguinte ir do avião para Portugal, qual é a carga? Doeu muito a eliminação com a Espanha, porque nós sabíamos que estávamos a um pequeno passo de fazer mais um bocadinho de história. E depois, obviamente, perder com a Espanha não é desprestígio nenhum para ninguém. Claro. Agora, perder com a Espanha em penaltis, quando estás tão perto de poder... Porque, ao fim e ao cabo, as pessoas às vezes dizem tu vais a penaltis, é uma lotaria. Não é lotaria. É mérito e demérito. Okay. Na minha perspectiva. Claro. Obviamente que pode tocar jogadores que estejam com a confiança suficiente para bater, o guarda-redes que esteja super motivado para defender. Lotaria eu acho que não é. Eu acho que é algo muito físico, muito prático, muito dos jogadores. Doeu-nos muito porque nós estivemos mesmo muito perto. Agora, a minha maior frustração foi sim. Aliás, eu estou a escrever um livro, e a capa do livro vai ser uma imagem minha no Brasil, porque eu até tive um momento bastante duro nesse jogo, porque eu saí lesionado aos 89 minutos, aos 90 minutos eu caí e rompi aqui fiz uma fissura aqui no osso, e eu queria continuar a jogar, porque eu até queria subir num canto, eu a mancar, e queria subir num canto, portanto eu estava completamente desesperado, eu queria era ajudar de qualquer forma, portanto a minha frustração foi total nesse jogo, e uma das imagens sou eu a puxar a camisola para baixo, a gritar, porque sabia que estávamos muito perto da eliminação, e ainda por cima eu tinha que sair por lesão. Portanto, esse jogo para mim pessoalmente marcou-me muito mais o do Ghana. Agora, a nível coletivo, talvez o da Espanha. E qual é que era o ambiente balneário? Nesse dia é silêncio? É silêncio. É um silêncio ensurdecedor. É um silêncio que qualquer ruído de uma garrafa a abrir te faz confusão. É os roupeiros a arrumar as coisas que te faz sentir nós vamos embora. Isto é muito duro. Isso é muito duro para quem levava tanta expectativa, para quem tinha verdadeiramente atributos e plantel e equipa para fazer muito mais. Esse sentimento da responsabilidade e da falha, não é? Porque nós ao fim e ao cabo falhámos nos nossos objetivos. O silêncio é completamente assustador e ensurdecedor. Não há muitas palavras não há muito mais para poder explicar, porque são muitos minutos, parecem horas, porque sabes que tu vais ter que tomar banho, vais ter que te vestir, vais ter que ir para o aeroporto porque vais embora. Então isso é muito duro, e não há espaço nem há vontade de te dizer absolutamente malta. Vamos seguir em frente. Não, isso é no dia a seguir, ou 2 semamas a seguir, ou por mensagem uns para os outros. Percebes? Portanto, é muito duro. Falaste dos penaltis e que não é a lotaria. Nós sabemos que os jogadores que vão marcar
as pernas tremem, há muito essa ideia que as pernas tremem, a baliza encolhe, o guarda-redes cresce. Na perspectiva do guarda-redes, isso acontece? As pernas tremem? É assim, vamos lá ver. Eu aqui há tempos dei uma entrevista também muito direcionada nesse sentido, no sentido dos penaltis. Eu li umas declarações do Gigi Buffon aqui há uns tempos a dizer que se deveria aumentar as balizas porque havia menos golos. Eu tenho o máximo de respeito porque é uma referência para mim e uma referência eterna para mim. Mas ele podia ter dito isso enquanto jogava, não era? Não é depois de jogar. mas a questão do penalti em si é uma questão, obviamente, muito técnica, porque é uma questão técnica, mas é também muito psicológica. Claro. Muito psicológica. Claro. E eu aqui há dias dei uma entrevista em relação, por exemplo, ao Trubin, ao guarda-redes do Benfica, que teve uma sequência de penaltis defendidos. Campeonato, e isso, ao fim e ao cabo, por mais que um jogador seja um especialista, por mais que um jogador esteja muito confiante de que vai bater e que vai marcar, toda essa eficácia que o Trubin, por exemplo, transmite ao futebol português neste caso, acaba por também influenciar um bocadinho quem vai bater, porque o jogador de futebol não deixa de ser como tu, como qualquer pessoa que tem sentimentos, que se prepara, é verdade, que tem uma preparação mental muito forte, mas não deixa de ser uma pessoa que sente as coisas, que é emocional, entendes? Então há aqui um jogo muito psicológico, por isso é que se diz que parece que o guarda-redes aumenta, a baliza encolhe, as pernas tremem, falta a força. E as pessoas depois dizem, então, mas eles treinam isto todos os dias para meter a bola ali e depois chega ao jogo e falham. Percebes? Porque há muita psicologia nisto, há muita exigência, muita pressão, muito ruído, muitos fatores que influenciam muitas vezes o êxito ou não o êxito de um penalti. Portanto, acredito que seja cada vez mais difícil para quem bate. Acredito. Porque há um estudo também muito grande por parte dos guarda-redes, mas também já se estudam os guarda-redes. Mas sou totalmente contra. Por exemplo, aquilo que o Buffon disse, de aumentar as balizas. Claro. Eu acho que sou mais a favor de dar liberdade aos jogadores, aos mágicos, aos virtuosos. Eu sou muito mais a favor de dar mais espetacularidade ao futebol, porque o futebol está um bocadinho mais tático, não é? Está muito mais estratégico, está muito mais. Toda a gente encaixa em toda a gente. Eu sou mais a favor até de dar liberdade ao último terço, que provavelmente haveria mais golos do que aumentar as balizas, até porque já se fazem bolas para prejudicar os guarda-redes, não é? O guarda-redes já nem pode fazer uma careta para o avançado, já não se pode mexer, já não se pode fazer nada, não é? O guarda-redes está sempre ali muito oprimido, muito limitado. Portanto, acho que esta questão das balizas não estou nada de acordo, por exemplo. Eu estava hoje a ver um famoso Leixões-Benfica da Taça de Portugal. Sim. Há um penalti falhado só, e é o último, curiosamente, do Reis. Do meu grande amigo Reis. Grande amigo Reis. Faleceu, infelizmente. Mas já era teu amigo? Não. Nós jogámos 4 anos juntos no Sevilha. Depois, posteriormente a isso, quando fui para o Sevilha, jogámos 4 anos. Era amigo de casa, era quase que um irmão para mim. Ficámos muito, muito, muito próximos mesmo e obviamente lembrávamos-nos sempre dessa eliminatória que defendia o penalti dele. Sim, em 2008. E porquê que saiu bem esse penalti? Saiu bem porque eu tinha uma forma muito particular de defender os penaltis. Obviamente que eu estudava, eu via muitos vídeos dos jogadores, a posição corporal, tudo e mais alguma coisa. Mas eu naquele milésimo de segundo, eu acreditava muito mais no meu instinto do que propriamente naquilo que eu tinha visto, estudado. Porque na televisão às vezes até colocam aquela imagem. Nos últimos 7 penaltis, este jogador meteu 4 para a direita, 2 para o meio, 1 para a esquerda. Eu acreditava muito, eu naqueles pequenos segundos antes do penalti, eu lembrava-me que o treinador mostrou-me vídeos deste e daquele e nada. Só que aquele milésimo de segundo, o último da decisão, que é a tomada de decisão, eu dizia para mim, não, eu vou seguir o meu instinto. E acabei por ter, felizmente ou com mérito, uma eficácia muito grande ao longo da minha carreira
nos penaltis. Eu defendi 30 e tal penaltis na minha carreira. É? São muitos penaltis. Oh. É verdade. E sempre foi tudo algo muito instintivo. Muito instintivo. E no penalti do Reis, eu sabia que o Reis era um jogador que não ligava muito à pressão, fazia as coisas à maneira dele, era um virtuoso do futebol, para mim, era um virtuoso do futebol, era absolutamente extraordinário. Só não foi mais extraordinário porque tinha uma forma de estar no futebol um pouco não tão profissional, porque talento puro, foi dos melhores jogadores com quem eu joguei. E sabia que ele era assim, e tentei fazer ali um bocadinho de jogo com ele. Foi? Tentei fazer ali um bocadinho de jogo com ele. Sei que vais meter para aqui, apesar de eu saber, vou mudar de sítio. Eu coloquei-lhe ali algumas dúvidas, até que no último milésimo de segundo, instintivamente, achei que ele ia meter para o meu lado esquerdo e bateu para o meu lado esquerdo. E eu tinha outra particularidade, era, se eu fosse para o lado da bola, o meu instinto era quase voraz, era feroz mesmo. Se ela for para ali, eu vou ter que defender, porque não sou muito alto, é verdade que sou explosivo, sou muito rápido, portanto eu tenho que ir com todo o instinto, com toda a voracidade para defender o penalti. E 6 anos depois, novamente Benfica, Sim. final europeia. Sim. E primeiro, o que é que se sente quando o Benfica elimina a Juventus e sabe-se que vai jogar com o Benfica? Qual é que é? Eu sei que o Beto é guarda-redes do Sevilha, mas não deixa de ser fantástico jogar com uma equipa portuguesa numa final, não é? É muito especial jogar. É muito especial jogar uma final europeia com uma equipa do teu país, estando tu a representar uma outra equipa qualquer. Não é? Tinhas amigos nesse Benfica? Tinha colegas, bastantes colegas, Amorim, o Lima, que tinha jogado comigo no Sporting Clube Braga. Tinha várias pessoas com quem eu me dava muito bem, mas independentemente disso, era encontrar uma equipa portuguesa na final, que para mim sempre foi absolutamente nacionalista, é uma versão nacionalista, querer ver equipas portuguesas em finais europeias, a fazerem percursos europeus de sucesso, porque penso num panorama mais geral, que é para o nosso futebol, não tão clubístico, mas mais geral. E portanto para mim foi absolutamente especial defrontar o Benfica, até porque o Benfica acabou por ser muito rival durante toda a minha formação. Claro. Eu fiz a formação toda no Sporting, depois joguei no Futebol Clube do Porto, no Sporting Clube Braga, portanto o Benfica acabou por ser sempre bastante rival. Então era muito especial para mim encontrar o Benfica, ou fosse o Sporting Clube Portugal, ou o Futebol Clube Porto, ou mesmo o Braga. O Braga também teve as suas chances de ir outra vez à final, já tinha ido connosco quando eu estava no Futebol Clube Porto, fomos à final com o Braga, portanto essa final ainda foi mais especial, não é? 2 equipas portuguesas numa final europeia, muito dificilmente se calhar voltará a acontecer, não é? Mas sim, foi muito especial, foi um jogo muito especial para mim, foi um jogo muito difícil para mim, muito difícil para o Sevilha. Nós durante 120 minutos não tivemos em nenhum momento as rédeas do jogo, em nenhum momento. Eu posso dizer que nós sentimos-nos de alguma forma com o objetivo mínimo alcançado, que foi conseguir chegar nesse jogo a penaltis, porque foi porque nós não jogámos bem com o Benfica. Nós fizemos um percurso extraordinário. Quem acompanhou o nosso percurso nesse ano, nós fomos a equipa que mais jogos fez na Liga Europa desde as pré-eliminatórias. Nós eliminámos o Futebol Clube do Porto, eliminámos o Futebol Clube do Porto também, nesse ano. Nós tivemos uma caminhada de excelência mesmo até à final, de excelência. Só que depois chegou à final e nós não conseguimos simplesmente jogar. Nós aguentámos bem, é verdade que aguentámos bem. Eu fiz um belíssimo jogo nessa final, durante os 120 minutos. O Benfica foi absolutamente superior, superior a nós. Só que lá está, depois o jogo acabou por ir para penaltis. Eu senti-me muito confortável, senti-me confiante, senti que eu poderia que eu queria ser, digamos, protagonista nesse dia, queria dar alguma coisa especial e deixar uma marca muito forte no clube,
no Sevilha, neste caso. Sim. E eu digo, esta é a minha oportunidade e eu vou com a tal voracidade para a baliza e eu vou tentar defender tudo aquilo que eu puder defender e levar um título europeu para casa. Claro. E pronto, graças a Deus foi o que aconteceu. É verdade que houve também alguma polémica, é verdade, por causa da questão do primeiro penalti do Cardoso. Mas pronto, foi instintivo, lá está, foi instintivo, é tudo muito instintivo e acabámos por levar a taça e lá está, e deixa-me só dar aqui uma nota em relação aos penaltis. O Cardoso nunca bateu um penalti para aquele lado, por exemplo. A sério? A sério. Se vocês forem ver o percurso do Cardoso, os penaltis do Cardoso normalmente eram em potência, Sim. forte no meio, Muitos batiam na barra, no meio da barra. forte no meio ou no lado esquerdo do guarda-redes. E eu tinha visto 20 e tal penaltis do Cardoso e já tinha jogado contra o Benfica nessa de 2008 e o Cardoso bateu para o meu lado esquerdo, forte. E nesse dia, Mudou. por alguma razão, o Cardoso mudou e eu instintivamente fui para o outro lado e acertei no lado do Cardoso. Portanto, isto é mais um exemplo de que eu posso estudar, ou podia estudar 20, 30 penaltis de jogador, mas depois naquele milésimo de segundo, se fosse eu a decidir, eu segui ao meu instinto e tive a felicidade de defender o do Cardoso e depois o do Rodrigo. Rodrigo, exatamente. Esse desempate é com o Oblak, não é? É com o Oblak. E o Oblak, vocês falaram antes dos penaltis? Falámos. Mas de forma calorosa ou de forma profissional? De forma muito calorosa. Que ganhe o melhor, eu espero que defendas 2 e que eu defenda 3. Isto foi o que eu disse ao Oblak. É sinal de que eu vou ganhar. O Oblak, eu tenho carinho pelo Oblak, tenho admiração pelo Oblak, porque o percurso que o Oblak fez é absolutamente extraordinário. É dos melhores guarda-redes do mundo. E tive a felicidade de vencer um título europeu com o Oblak como rival. Sim. Portanto, para mim foi extraordinário. E estavas há pouco a falar da tal final Porto-Braga. Como é que é estar no banco de suplentes a vibrar com uma final? Vibras. É diferente, não é? Vibras, mas não tens o papel tão ativo como tu gostarias de ter. Claro. Não tens aquele protagonismo que tu queres ter. Mas há muitas formas de viver o futebol. Há muitas formas de viver o sucesso. Há muitas formas de te fazeres ou de te sentires parte do sucesso. E eu, nesse dia, na final com o Sporting Clube Braga, senti que o meu papel já estava feito durante o percurso, porque quando ganhas um título não é só o dia, é o percurso também, Claro, e fiz parte do percurso. Nesse dia o André Vilas-Boas não optou por mim, optou pelo Elton. Obviamente que respeitei a decisão do André e achei que devia ter um papel também importante nesse dia. Não é só quando se forma um plantel de futebol, não é só não contratamos 11 jogadores, não é? Contratamos 20 e tal jogadores porque todos são necessários e todos têm um papel importante. E eu nesse dia achei que ia ter um papel importante, não tão direto no campo, não é? Sim. Mas ia ter o meu papel importante. E tive o meu papel importante. Tive um papel importante no cruzamento, quando disse mete-a lá. Guarino Falcão, é? O Freddy do meio da rua, que aquilo foi um cruzamento até, nem foi um cruzamento muito chegado à linha de fundo, foi um cruzamento do meio a meio do meio campo, portanto uma banana absolutamente extraordinária, mete-a lá. E estava lá o baixinho e eu digo assim, ok, eu não joguei, eu disse mete-a lá assim, quase à toa, e pá, ele cruzou e foi golo, portanto apoiei os jogadores, ajudei defensivamente com indicações, sei lá, achei que devia ter o meu papel também, não é? Não estava a defender, eu estava atrás do Elton, praticamente, sentia uma sombra do Elton nesse jogo. Tira-te para a esquerda, tira-te para a direita, que eu estou aqui contigo. Estamos os dois a defender a baliza porque vamos os dois atrás deste título. Percebes? Esta sempre foi muito a minha forma de estar no futebol. Desfrutar quando jogo, apoiar quando não jogo. E naquele lance em como o Sorossi isola. E o Elton defende com o pé, se não me engano. Com o pé, portanto, o Elton parecia um polvo nessa jogada. Era as pernas do Elton, era as minhas, eram os meus braços. Não sei se era o Pavel Kiesek, o terceiro guarda-redes nesse ano. Portanto, o Pavel também estava na bancada e meteu lá os braços e as pernas. Portanto, só assim é que se consegue verdadeiramente o sucesso. E foi um ano, na minha opinião,
talvez dos melhores anos da minha vida, porque ganhámos imagino. absolutamente tudo no Futebol Claro. Clube do Porto esse ano. Sim, Tudo. sim. E o campeonato foi bastante cedo, não é? Como? O campeonato foi bastante cedo. Foi Sim, na nós, Luz, nós, e nós foi- foi Supertaça, depois foi Campeonato, foi Taça de Portugal, foi Liga Europa e depois a Supertaça logo a seguir outra vez. E a Taça de Portugal é aquele que é penalti. Que eu defendo um penalti com o do Vitória, com o Vitória de Guimarães E que no lance seguinte é gol do Porto, e ou não? não- exatamente. Eu defendo um penalti nessa final da Taça. Pois é, verdade. O Vitória estava. Foi um jogo de loucos. Foi. absolutamente de loucos. Foi 5-2, se não me engano. Ou 6-2. Ou 6-2, uma coisa assim do género. Sim. Mas o jogo estava muito equilibrado. Naquela altura estava? Estava muito equilibrado. Nós depois, na segunda parte, acabámos por resolver o jogo, digamos assim, mas não deixámos de apanhar o susto do penalti que podia Claro. mudar a história do jogo. É verdade, sim. Poderia, lá está, poderia ou não, mas poderia mudar a história Claro, do jogo. sim, Se o sim. Vitória faz o gol de penalti, entra no jogo outra vez Claro. e o jogo poderia ser diferente. Claro. E o que é facto é que acabei por defender esse penalti também. Dou um estímulo à equipa e na jogada a seguir nós marcamos e quase que arrumamos com o jogo. Sim, acho que podia ser o 2-2 e foi o 3-1, não é? Tenho essa ideia. Ou podia ser o. Sim, podia ser o 2-2 Tenho e essa fazemos ideia, o 3-1 ou qualquer coisa. Ou, sim, qualquer coisa assim do género. E há sim. bocado falaste do Falcão, lembrei-me do Hulk, do Rames, que Do nesse, Rames que Rodrigues, nesse jogo marcou Belucci, 3 gols. João. Epá, nós Como tínhamos- é que era treinar com essa malta? Porque o Hulk, remates do Hulk, imagino, para um guarda-redes. O Hulk jogou como. Mesmo da própria jogou equipa, como certo? o pulso. Eu quase que parti o pulso numa jogada com o Hulk. Num treino, disse. Num treino. Sim. Meteu uma mão para trás, a minha mão virou toda para trás. Porque tinha uma potência. Ele e o Freddy Guarin tinham uma potência de remate absolutamente incrível. Para mim, aquilo era tão fácil. Era tão bonito, tão fácil treinar com este plantel, porque eu posso dizer que foi o melhor plantel com quem eu joguei. O plantel de 2011 do Futebol Clube do Porto. Nós tínhamos soluções para tudo, para todas as posições. O Vilas Boas, o André de um momento para o outro tirava 5, metia 5 e aquilo andava, Claro. aquilo funcionava, porque havia tanta qualidade nesse plantel e tantas opções que o Mr. André dava só luxo de tirar 5, meter 5 e a dinâmica estava tão bem montada, nós estávamos tão confiantes, tão conectados todos uns com os outros, porque tudo funcionava bem. No ano seguinte, é o tal Europeu 2012, há os penaltis com a Espanha. Sim. Qual é que é o papel de um guarda-redes suplente em relação ao Rui Patrício, que é o titular? Fala-se com ele antes dos penaltis, ou ele já vai para os penaltis conhecedor do Fabregas, sei lá, de tantos... Vilha, sim, de quem quer que for. Sim. Eu dou-te a minha opinião. Por exemplo, quando eu ia para uma sequência de penaltis, eu mais do que obviamente que eu ouço e ouvia, e de certeza absoluta que o Rui ouviu aquilo que eu lhe disse, mas aquilo durou-lhe um segundo, Pois, imagino, sim. não é? Epá, não Eu sei. disse, mano, eu estou contigo, sento-me contigo, força, confiança. Tu podes dizer 1000 coisas. Quando o Rui vira as costas e começa aquela caminhada que nunca mais acaba até à baliza, o Rui já se esqueceu daquilo que eu disse. Ou daquilo que o treinador disse, ou daquilo ou do barulho do estádio. Já não há mais nada. Existes tu e a tua fé, o teu foco, a tua confiança e mais nada. Não existe mais nada. Portanto, independentemente daquilo que eu disse ao Rui, o Rui, passado um segundo, já tinha esquecido. Agora fiz, obviamente, o meu papel de transmitir-lhe toda a minha energia, Claro. confiança, mas eu sei porque eu funcionava assim, podiam-me dizer 1001 coisas. Quando eu virava costas e ia a caminho da baliza, já era eu comigo mesmo e levava sempre o meu falecido pai comigo, que me ajudava muito. Boa. Há bocado falámos dos plantéis e da formação do Sporting. Sim. Sei que, através de um recorte de jornal que apanhei por acaso, Sporting 11, Ponte Frielas 1, e tu estavas na baliza de Ponte Frielas. Estava. Isso foi em que ano uma história. e o que é que se passou nesse dia? Eu tinha 11 anos. 11 anos e sofreste 11 golos, está bem, está certo. Não, eu tinha 11 anos. Isto foi para aí em 93, qualquer coisa. Lá ao pé do estádio... Onde era o metro, Onde é o metro, ok. era um campo pelado. Eu sei, eu lembro bem desse Era um campo. campo pelado. Sim. E esse dia é absolutamente hilariante. Eu sofri 11 golos, defendi 3 penaltis. Foi? Foi. Do Hugo Mira.
Era um jogador era um dos grandes talentos do Sporting Clube Portugal na formação. Do Hugo Mira. Hugo Mira, chamava-se Hugo Mira. Era um jogador completamente fora de normal. Os 3 dele. E defendia os 3 penaltis. frases Mas marcaram-me mais diferentes. 2. Mas marcaram-me mais 2. Ai, que... Portanto, foram 5 penaltis. Só que eu defendi 3. Ainda tive ali. Atenção, que a eficácia foi boa. Foi boa. Só que eu tinha. Eu sofri 11 golos, defendi muitas bolas. Claro, nós não passámos meio campo. E o Sr. Aurélio Pereira, no final do jogo, foi falar com os meus pais. Foi falar com os meus pais. Já sei que vocês são os pais do guarda-redes do Ponte Frielas. Sim, sim. Eu adoro este miúdo. Ele só tem um problema. É que ele está com um chapéu do Benfica. A sério? Eu tinha um chapéu. Foste para a baliza? Não, eu não fui para a baliza com o chapéu, só que nesse dia estava muito sol. Normalmente nessas idades nós jogávamos de manhã. Sim, claro. Pronto. E então estava muito sol e eu não tinha chapéu, pedi a alguém um chapéu. E atiraram-me assim para a baliza um chapéu. Eu pus o chapéu. Claro. Eu nem vi se o chapéu era do Benfica. Não sei se era do Benfica, se era da Rádio Renascença. Eu não sabia de que era o chapéu, só queria era um chapéu. E o Sr. Aurélio Pereira disse aos meus pais: eu adoro este miúdo, pá, só que ele está com um chapéu do Benfica, isto parece que está-nos a provocar. E o meu pai: não, alguém lhe atirou o chapéu, ele pediu um chapéu, não tem nada a ver, não, isto não é nenhuma provocação, não é? O miúdo tem 11 anos, não é? Mas é curioso e hilariante, porque no jogo em que eu sofro 11 golos, é no jogo em que o Sr. Aurélio vai falar com os meus pais, vou às captações do Sport, na altura havia captações, éramos 50 jogadores, quase 10 guarda-redes. É sério, 10. Era. E quem é que rematava a baliza? Como é que era o Era o treino? Mr. Carvalho, o falecido Mr. Carvalho, que foi guarda-redes do Sim, Sporting sim, Clube sim. Portugal, era o meu treinador, que me dava calduços, Pois. na altura. Tem que ser. E aquilo depois era de dia para dia, alguns miúdos começavam a ficar em casa, não é? Sim. Iam começando a fazer uma seleção, não é? Até que chegou o dia em que ele disse: a partir da manhã vais ter ali com o secretário, vais assinar os papéis, os teus pais e tal, porque vais ser jogador de Sporting. E a partir desse dia até 2002, 2003, fiz toda a formação do Sporting até à equipa principal. Tive um ano na equipa principal, Foi? no ano que fomos campeões Com em o Bologna? 2001 com Ok. o Laszlo Bologna. Eu era o terceiro guarda-redes e já tinha estado um ano antes, no ano em que julgo que foi o Boa Vista até campeão. Sim, 2000 e 2001. Mas eu só ia lá. Quer dizer, no ano em que nós fomos campeões com o Inácio, eu ia lá treinar só para fazer número. Porque o Schmeichel Schmeichel, cansava-se muito rápido. E depois dizia: não, o miúdo que vai para a baliza levar os remates é para o miúdo. Pronto. E remates que é? Sapinto, Barbosa? Sim, de todo, claro. A Costa? Claro, do Beta Costa. Espetáculo. E eu tenho um episódio muito engraçado com o Schmeichel, muito engraçado. O Casper, que era o filho dele, o filho dele. Ele jogava no Estoril, não é? Ele era muito jovem. Ele era muito jovem. Eu não sei se ele tinha pai 15 anos, 14 anos, ou menos. E eu estava no treino, estava a fazer a tal finalização e tal, pumba, e eu sempre gostei muito de eu queria atirar-me, eu queria era voar. E o Schmeichel, na altura, não achava muita piada. Ele só dizia: tu queres fotografias e voar e não sei o que mais. Dá, mas 2 passos e agarra a bola. Só que eu desfrutava de voar e de lançar-me. Até que uma altura ele disse assim: oh miúdo, sai lá da baliza. Era o Silvano Delucci, o treinador de guarda-redes, um italiano, que também infelizmente já faleceu. O Silvano Delucci nem reagiu. Ou seja, foi o Schmeichel que me tirou da baliza. Sai lá da baliza. Anda lá, sai lá da baliza. Casper, vai tu para a baliza. Ou seja, o Casper estava sentado a ver o treino, né, da equipa principal do Sporting, e o Schmeichel tira-me a mim que eu fazia parte da equipa dos Júniors do Sporting. Não, sai lá, mas é da baliza. Casper, vai tu para a baliza, mas é defender os remates. E ficou o Casper a fazer o treino e eu sentado no lugar do Casper a ver o treino. E achei super engraçado. Não gostei nada, não é? Pois imagino. Mas na altura tinha que aceitar, não é? Era o Peter Schmeichel e eu tinha que aceitar. Aliás, tinha que levar as botas dele para o treino, tinha que levar as luvas dele para o treino. Era? Era. Na altura era assim. Os jovens levavam o material dos mais velhos. E, A época toda? Não a época toda, porque depois tu começas a criar algum tipo de relação.
E o Peter depois começou, ao princípio deu-me na cabeça, mas foi uma aprendizagem. Eu hoje digo que foi aprendizagem, Claro. ou ensinamento por parte dele. Né? Eu na altura achava, fogo, estás-me a chatear, eu tenho pai em casa, né? Uma pessoa na altura não entende. Sim, Mas sim. eu hoje em dia, sim, era ensinamentos, eram outras Claro. técnicas de ensinamento, Sim, é sim, verdade, sim. que hoje em dia não se utilizam, mas era uma forma de me ensinar a dar valor àquilo que eu tinha na altura, a dar valor onde é que eu estava, percebes? Yeah. E então, olha, hoje quero as luvas de laranja. Lá ia eu buscar as luvas cor de laranja, as botas, as botas eram para aí um 48 ou um 50, aquilo eram duas treineiras, e carregava as coisas até lá acima e depois trazia-as para baixo. E era assim, na altura era assim. Mas e estavas a dizer que em 2000 e 2001, quando o Boa Vista foi campeão. Também treinava, mas depois ia jogar pela equipa B. Ok. Eu treinava durante a semana Com com a, os séniores? com a equipa principal, mas depois, ia ao fim de semana, jogava pela equipa B para ter competitividade. Claro. Mas não fazia parte do plantel da equipa principal. Eu só fiz parte perdão, do plantel da equipa principal em 2001, 2002, quando, Com o Bologna. com o Laszlo Bologna. Que O Tiago Nelson e tu. É o Tiago Nelson e eu. E depois o Laszlo Bologna, aliás, na altura ele trouxe 4 ou 5 jogadores da equipa B. O Carlos Martins, o Paíto, o Viana, o Quaresma, os Cristianos, foi tudo. Sim. Trouxe uma mancheia deles. E o ano seguinte, 2002, 2003? Nós fomos campeões nesse ano e depois uma das pessoas da direção do Sporting, que não importa, neste momento não importa dizer quem foi, achou por bem que eu devia ter sido emprestado e eu na altura até percebi um pouco a estratégia, não é? Pronto, nós foste terceiro guarda-redes, agora precisamos de te ver, se calhar num contexto mais competitivo, mais de jogo. Ok. Então eu tive a possibilidade de ir para o Belenenses. Belenenses, outra equipa da primeira divisão, só que o Sporting não me deixou ser emprestado para uma equipa da primeira divisão. Isso sim, não percebi porquê. Ok. Claro. E então foi eu estava de férias com os amigos e quando saiu a notícia, eu só soube a notícia pelos jornais que Sporting acerta com o grupo desportivo de Chaz o empréstimo do guarda-redes Beto. E foi através de um jornal que eu soube que ia ser emprestado para Chaves. Era o meu último ano de contrato. Depois em Chaves as coisas não funcionaram comigo. Fui sozinho para Chaves, foi um choque muito grande para mim e desportivamente não foi um bom ano. Depois fiquei sem contrato, ninguém do Sporting também me ligou, portanto eu percebi que o meu vínculo contratual ao Sporting tinha terminado, mas eu disse que eu posso sair do Sporting, é verdade, posso sair. Não gostava de ter saído assim porque foram muitos anos, foi uma década Claro. ao serviço do Sporting, a dar tudo pelo Sporting. Não, acho que havia outras formas. Uma palavra, não é? Uma palavra Claro. Sim, fica sim, sempre bem, mesmo que não seja aquela que tu queres ouvir, Sim. mas acho que fica sempre bem uma palavra. Olha, Beto, obrigado por tudo, mas não contamos contigo. E eu segui a minha vida, mas na altura ninguém comunicou, e eu disse que um dia vou voltar e prometi ao meu falecido pai, um dia eu vou voltar a vestir a camisola de Sporting. Fui até ao Futebol Clube do Marco, para a segunda liga, através do Hugo Oliveira, o treinador de guarda-redes. Tu precisas te mostrar ao futebol, tu não te podes perder assim. O futebol tem que te dar oportunidade. Desportivamente foi um ano incrível para mim. O jornal A Bola, na altura, tinha um quadradinho pequenino que era o melhor em campo. E depois no final do ano recebias um prémio qualquer. Okay. Sim. E então eu bati o recorde nesse ano. Eu fiz 5 semanas seguidas o melhor em campo no Futebol Clube do Marco. E numa derrota por 5-1 com o Leixões, eu também estou sempre relacionado. A mim só me contratam nas derrotas. Mas com o Leixões, o Vítor Oliveira, no final desse jogo, in loco ali no campo, disse-me: pô, tu vais ser jogador de Leixões. Porque eu preciso de ti para subir divisão e colocar 20 anos depois o Leixões na primeira divisão. E assim foi. E assim aconteceu. E assim foi. Yeah, lindo. Foi um ano desastroso financeiramente, que eu tive 9 meses sem receber. Tive muito perto de desistir de jogar futebol, porque não queria depender dos meus pais. Pois. Se eu tinha tomado esta decisão de envergar pelo futebol, o futebol tinha que ser a minha vida, né? E o meu sustento. Mas 9 meses foi muito duro. Eu comia, chegou uma altura, na altura eu
não ganhava muito dinheiro, Claro. E depois só gastava em apartamento. Renda, claro. Porque, claro, renda de casa, Comida, não é? carro, eu comprei o meu carro, portanto nunca tive, infelizmente, não, felizmente, nunca tive as ajudas, porque os meus pais viviam de uma forma muito normal. E depois chegou uma altura em que eu não quis ajuda, pai, não, nem mãe, não. Se isto foi a minha decisão, eu vou ter que cartar com esta responsabilidade, com as consequências, mas foi difícil porque foram 9 meses sem E receber. 9 meses depois foi receber tudo Não para recebi trás? nada, não recebi absolutamente nada, recebi um mês. Ao fim de 9 meses recebeste um mês? Recebi um mês e a resposta, não, o discurso deles foi, e é se quiseres. E depois como é que se resolveu essa Não questão dos não ordenados em resolveu de atraso? forma nenhuma, eu não tinha... Nem com o eu Beto, não- nem com o plantel todo? Nem com o plantel todo. O Virinha, na altura, também Sei. estava comigo, no Marco, também ficou sem receber. Só que o Virinha estava emprestado pelo Futebol Clube do Porto, portanto ele recebia parte pelo Futebol Clube do Porto, portanto ele só perdeu metade. Menos mal, não é? Mas foi porque chegou uma altura em que a minha mãe viajava até Mar Canaveses, fazia 4 ou 5 pratos, não é? Claro, tem que ser. Deixava ali as coisas para 1 ou 2 semanas, para eu não ter que gastar em Claro. restaurantes, Sim. aprender a cozinhar. Pronto, mas também foi importante. Pois. Calma, foi bom para mim. Foi bom para mim. Apesar de estar ali no limiar de pá, isto não me está a dar, não me sustenta todo. Se calhar é melhor deixar e voltar a estudar. Mas depois do Vítor Oliveira me ter dado essa notícia, Espetacular. Ótimo, sim. aquilo fez luz cá dentro e disse: não, eu vou até às últimas consequências. Boa. Pelo futebol, pela minha paixão pelo futebol, eu tenho que ir até às últimas consequências. Última pergunta, porque infelizmente o tempo anda para a frente e não para trás. Já? É verdade. Tem a ver com esses 10 anos de Sporting. Tu conviveste com o Pelado, que agora é Metro, Sim. com a Academia e Sim. com esse crescimento do Sporting. Queria que falasse um pouco disso e também do que era a rivalidade com o Benfica, de que há bocado Sim. falaste, que jogadores apanhaste na tua equipa e como adversários. É assim, obviamente que eu só posso falar da minha experiência, e para mim a experiência que eu tive é uma experiência de excelência. A formação do Sporting subejamente conhecida, internacionalmente conhecida. A formação do Sporting, eu vivi aquela transferência para a Academia, fui dos primeiros jogadores a utilizar a Academia. Para nós aquilo era um mundo. Imagino. Nós olhávamos para aquilo, nós perdíamos-nos lá dentro, nós corríamos pelo mato, aquilo tem uma parte mais descampada, nós andávamos por ali, isto é a Academia, nós estamos aqui na Academia, vamos treinar nos campos todos ao mesmo tempo. se pudéssemos treinar nos campos todos, nas instalações, nos balneários, nas saunas, e digo, isto é espetacular, é isto que eu quero, o futebol está-me a dar, eu tenho que devolver. A minha formação foi feita com jogadores muitos deles conhecidos do público, o Carlos Martins, que depois até jogou no Benfica. Sim. O Ricardo Santamaria, que foi durante muito tempo o jogador mais jovem a jogar pelo Sporting. Luís Lourenço, Hugo Viana, Quaresma, imensos jogadores. E treinadores já agora? Treinadores: Luís Alegria, Jean Paul, o Zezinho, que também foi uma ex-glória do Sporting Clube Portugal. O Vítor Damas, o falecido Vítor Damas, sim. Treinador? Não, treinador da equipa. Treinador da equipa. Portanto, eu tive muito boas experiências, uma muito boa formação. Mas Damas é velha guarda, não? Como? Damas é velha guarda, não? No estilo de ser. Era muito velha guarda. Damas não podia chegar um segundo sequer atrasado ao campo. Não, é que ele mandava-te para trás. Ele mandava-te para trás para o balneário. Um segundo atrás. Não, isso significa que tu não queres treinar. E se não queres treinar, vais para o balneário. Boa, pois. Nem mais. Ele não me dizia para ir jogar com o telefone, nós não tínhamos, não é? Na altura não tínhamos telefones. Mas vais para o balneário, vais pensar, não é? E lá está, a escola antiga era um bocadinho dura, não, mas funcionava. Claro. Mas funcionava. Entretanto, a relação com o Benfica obviamente sempre foi uma grande rivalidade entre Sporting Clube Portugal e Benfica, uma rivalidade de décadas, de séculos, ou de século neste caso, eterna. Mas sabes o que é que eu sempre senti nos derbys? Eu sempre senti
obviamente, rivalidade máxima, mas eu não me lembro de um jogo onde tivessem existido cenas mais violentas, digamos assim, sim. mais Claro. que ultrapassassem o limite da rivalidade. Nunca. Mais até fora do campo do que nós, como jogadores. Sim, claro. Porque nós tínhamos até jogadores do Sport Lisboa e Benfica que eram nossos amigos e paravam em telheiras connosco e íamos lanchar ou íamos jogar futebol, percebes? Sim. Até tínhamos boa relação com alguns, obviamente durante aqueles 90 minutos. Tá bem, claro. Cada um defende a sim. sua dama Tá bem, e muita rivalidade, é verdade. Mas uma rivalidade que nunca passou o limite. Pá. E isso foi algo surpreendente, muito surpreendente. Mas obviamente que é uma rivalidade eterna que se transporta para o futebol profissional, que se transporta, obviamente, o expoente máximo da rivalidade é o Sporting Benfica, nos séniores, como é óbvio. E também vivi esses momentos, vivi clássicos, mas posso dizer que na minha opinião, eu vivi todo o tipo de clássicos e todo o tipo de derbys. Vivi também um Braga-Guimarães. Era isso que eu ia falar. Portanto, eu vivi todos. vivi Leixões-Varzim, Braga-Guimarães, Porto-Benfica, Porto-Sporting, Sporting-Benfica. Eu vivi tudo. Felizmente tive essa Sevilha-Betis, que é absolutamente... É um derby absolutamente diferente daquilo que as pessoas possam imaginar. É um derby que dura uma semana, desde segunda-feira até ao dia do jogo, que é domingo, por exemplo. Desde segunda-feira, todos os negócios, não se fala de outra coisa senão do jogo de domingo às 3 da tarde ou às 5 ou às 6. As pessoas na rua, tu vês executivos com uma camisa, com o seu fato, e depois às vezes se tem empatia com a pessoa e confiança, olha aqui o que é que eu tenho aqui por baixo, uma camisola do Betis ou uma camisola do Sevilha. Portanto aquilo vive-se de uma forma tão apaixonada, tão diferente, tão especial, que eu adorei o Sevilha Betis. Imagino. Portanto felizmente uma carreira recheada de muita experiência, sem dúvida. Obrigado por toda a conversa. Foi o Beto II na altura em que... Na altura. Era o Beto Central, o Beto Severo, e puseram-me o Beto II. E eu assim, fogo, pá, não havia outro. Eu tenho apelidos, pá, podem-me pôr os apelidos. Muito obrigado. Muito obrigado pela conversa. Foi mais um Jogo de Palavra. Estamos cá para a semana. Entretanto, pode, claro, seguir-nos no YouTube ou no site da Rádio Renascença, rr.pt. Obrigado. Até para a semana. Obrigado.